Olá, pessoal. Olá, Rose. Olá, Pitico. Olá, pessoal. Gente, nós vamos conversar um pouco nesse videocast especial em função da tragédia que a gente está vivenciando na nossa cidade e cidades próximas, como o Bar, como o Matias Barbosa. Lamentar muito, né, esse desastre climático, essa tragédia, e solidarizarmos com as famílias, com os amigos, pessoas próximas que aí perderam seus familiares. Hoje a gente tem aqui, né, em Juiz de Fora, gente, né? É importante colocar isso. Sim. Dezenas de pessoas ainda desaparecidas, já são muitas famílias desalojadas, desabrigadas, não é, Pitico? Exatamente. Tem muitas escolas municipais, assim como outras instituições, já recebendo essas famílias para poder, nesse momento de tanta dor, até que consiga, porque a cidade ainda não conseguiu se refazer, não é, Pitico? Então, estado ainda de calamidade, conforme a prefeita Margarida tem colocado diariamente na mídia local, nas redes sociais, e registrar e parabenizar o trabalho comandado pela prefeita Margarida, com todos os entes públicos, privados, a classe empresarial, instituições religiosas de todo e qualquer importante credo religioso. A cidade civil, né, Pitico? Envolvida nesse mutirão de solidariedade. Então, o que a gente quer é externar essa nossa dor e também dizer que nós estamos solidários, né? Ainda mais recentemente, juntamos aqui nossos materiais, nosso vestuário em bom estado de uso para uma dessas tantas pontos de coletas desse material de gênero alimentício, sim, água, eletrodoméstico, tem vários colchões, de coleta na cidade de vários todos pontos, os materiais, né? Fralda, higiene de limpeza, higiene pessoal, igual o Pitico falou, roupa, calçado, eletrodoméstico, colchões, água, alimento, tudo. A cidade realmente, as famílias e todas as pessoas que estão precisando de apoio, precisam de todos os gêneros, né? E isso é muito assim positivo, né? Muito quente para a nossa alma, o quanto que a cidade, né? Quanto que nós temos de gente solidária entre nós nesses momentos de tragédia. Então essa solidariedade, né, Rose? Sim. Ela está sendo expressa nesse apoio material, que é muito necessário. De pessoas da nossa cidade, da nossa cidade. De fora, de pessoas do Brasil todo, não é, Pitico? A gente tem várias pessoas públicas também fazendo campanhas para Juiz de Fora, de vários estados e cidades diferentes. Interessante registrar também o apoio voluntário, né, de profissionais, de psicólogos, profissionais dessa área de saúde emocional, sim, que nesse estão momento atendendo, né? Os CRAS também foram deslocados para poder ir até os locais conversar, entender as questões, as necessidades de todas essas pessoas e dessas famílias. Quer dizer, as instituições comunitárias, associações comunitárias, os movimentos de bairros, né, lideranças comunitárias, o morador, o vizinho, isso é de uma grandeza, de uma dimensão humana, assim, inenarrável, né, de tão importante, essa rede, né, de solidariedade, o que transforma essa dor individual em cuidado coletivo, né, o quanto que isso nos humaniza. E eu acho importante, sabe, Rose, tenho refletido e externalizar aqui para vocês assim, o quanto que a gente precisa, né, cada vez mais, não infelizmente em casos de catástrofe como essa, mais recentemente no Covid, o exercício cada vez mais reincidente, mais necessário da nossa solidariedade, da nossa generosidade, porque eu tenho para mim, sabe, Rose, e vocês, reflexões diárias de que a gente precisa resistir nessa grandeza humana, de valorização da nossa vida, que às vezes está tão banalizada, tão desvalorizada, né? O ódio, o individualismo acaba se sobrepondo, né? Sobressaindo. E então, infelizmente, em momentos como esse, né, Pitico, de uma catástrofe realmente, de uma tragédia, como aqui em Juiz de Fora, em Ubá, na Bahia, Matias Barbosa, cidades, né? Matias, tem muitos lugares, não é? Exatamente. Passando por esse momento. E eu falo infelizmente porque é muito triste, é uma tragédia mesmo,
mas nesses momentos que a gente vê o quanto que as pessoas são solidárias, mas a gente precisa que essa solidariedade e que esse compromisso exista no dia a dia, não é, Petit? Exatamente. E aí eu acho que claro. cabe a gente trazer também aqui essa reflexão. Eu acho que isso que é importante, porque a gente fica mesmo num momento como esse, dessa situação, de uma fragilidade, de uma precariedade da nossa vida, de uma hora para outra, a gente deixa de ser, nós somos vulneráveis e frágeis, né, Petit? Então eu acho que essa reflexão, para mim, penso, né, dividindo com vocês aqui, é interessante para que a gente também não deixe essa potência nossa humana da solidariedade, da gentileza, da compaixão, da generosidade deixar de existir diante desse quadro adverso, né, Rose? Dessa competição, desse individualismo, né, de tudo muito assim descartável nas relações humanas. Eu realmente tenho feito essa reflexão, sabe? E eu penso que cabe também, Petit, a gente trazer uma outra reflexão aqui importante para a gente pensar juntos. Quem nos acompanha, nós, não é? Que a gente precisa também no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, todos nós. Aí eu estou falando da gente enquanto cidadão, a sociedade civil organizada, empresários, os governantes, todas as instâncias de poder. A gente precisa no dia a dia aprender com essas tragédias, não é, Petit? Sim. Transformar essa dor, como recentemente tantas pessoas passaram, e passa em Mariana, passa por conta da barragem que rompeu, passou em Petrópolis há anos atrás também por conta de desabamento. E se a gente for listar, nós vamos ficar aqui um tempão, porque são várias situações. Então a gente precisa também no dia a dia se comprometer e transformar mesmo, além do poder público do Estado, que tem que intervir sim, e tem que criar alternativas sustentáveis para o desenvolvimento das cidades. As cidades às vezes crescem meio que desenfreadamente, né, Petit? Sim. Meio que sem planejamento. Sim. Existem áreas de risco onde a gente sabe que não é para ter ninguém vivendo lá, casas sendo construídas, a gente sabe dessa parte também. Mas de todos nós nos responsabilizarmos no comportamento individual, como a gente cuida do nosso espaço, da nossa casa, do nosso bairro, da nossa cidade, o que a gente faz para ajudar no dia a dia, com que a cidade se desenvolva melhor e flua melhor, como que a gente cuida, transporte, automóvel, lixo, tudo, né, Petit? Exatamente. E no dia a dia a gente conseguir, nessa mesma potência que a gente se junta na solidariedade, quando acontece uma tragédia, a gente juntar essa potência, unir esse nosso potencial de todos juntos para transformar não só Juiz de Fora, mas todas as cidades, em cidades mais seguras, em cidades melhores, em cidades que comportem volumes de chuva e comportem também o crescimento, não é, Petit? Exatamente. Então aí para uma reflexão final, pessoal, acho que para a gente não deixar de lado, né, essa competência que a gente tem, dessa grande potência que é o exercício da nossa solidariedade mais próximo, mais perto no nosso dia a dia. E aí, dentro dessa linha da gente direcionar os nossos trabalhos aqui para as pessoas idosas, replicar, porque está na rede social do Abrigo Santa Helena, que é uma casa importante que atende idosos em Juiz de Fora, no bairro Vila Ideal, a necessidade lá de doações de higiene alimentício, de material de higiene e limpeza, sim, leite, né, café. Então, se vocês, por gentileza, desejarem, fica aí esse convite, tá certo? A fala do Petit, eles ficaram também sob a água, exatamente, perderam muita coisa. Como aconteceu no asilo de Ubá também, né? Sim. Então, pessoal, a solidariedade não elimina a dor, né? Mas no coletivo, na preocupação, na solidariedade, ela não fica no abandono. A gente pode acolher e auxiliar todo mundo, né? Pela atenção de vocês mais uma vez, muito obrigado. Sejamos cada vez mais solidários e até um próximo videocast. Até lá, Rose. Obrigada, Petit. Podem acessar o site da Prefeitura de Juiz de Fora, o G1, que tem lá os pontos de coleta, os locais que estão servindo como acolhimento dessas famílias todas. Vocês podem ter mais informação. Curtam e compartilhem esse vídeo, por favor. Muito obrigada. Até lá.